Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Fight. Todo aquele drama trouxe inúmeros aprendizados. A cada nova situação, o horizonte da vida largava-se e eu me sentia cada vez mais pequenino diante das coisas de Deus. Nosso saber é muito limitado, tanto quanto o nosso sentimento. À medida que vou testemunhando as lutas e as dores dos outros, eu vejo quanto Deus é misericordioso comigo. E em minha mente, o pensamento recorrente me questiona: o que eu faria se estivesse no lugar dele? E todas as vezes que me defronto com esses dramas dolorosos, tento substituir a indagação anterior por outra. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Na falta de um conceito mais claro e eficiente sobre qualquer tema, procuro consultar Jesus e Ele sempre responde na acústica do meu coração. Minhas reflexões foram interrompidas pela voz de Patrício. Amigos, precisamos prestar auxílio a um jovem recém-desencarnado. Silenciamos e assentimos com a cabeça. Novamente um quadro doloroso. Chegamos a uma capela, onde o corpo de um jovem era velado pela família e por grande quantidade de jovens. Os pais, sem entender muito bem o que tinha acontecido, procuravam explicações para o momento injusto que a vida lhes apresentava. Observei o rosto no caixão e fiquei chocado com os hematomas e ferimentos. O que fizeram com meu filho? Indagava a mãe em prantos. Meu filho ainda era uma criança, lamentava o pai. Nas rodinhas à volta da capela, os jovens comentavam a causa daquela morte dolorosa. Eu disse a ele que faltava mais preparo para participar desse jogo. Isso não é para qualquer um, comentou um jovem. Ele enfrentou porque quis. Ficou empolgado com as lutas que viu na TV. Tem muito moleque bom nesse negócio. Alguns frequentam academia, outros já sabem lutas marciais, afirmou outro. Mesmo com a morte de Henrique, a galera não vai parar e o nosso fight escolar seguirá bombando. Já tem novo acerto para a próxima semana, relatou mais um. Foi mal não separarem o Jota do Henrique. O moleque já estava detonado e ninguém separou. Agora precisamos ficar ligados, porque a polícia vai dar em cima. Nesse instante, em nossa dimensão, ouvimos um grito, pois o jovem espírito desencarnado pedia ajuda aos pais, mas não era ouvido. Ele, de feições transtornadas, aspecto degradante, pelos ferimentos, ia de um lado para outro querendo conversar, mas a indiferença das pessoas que não lhe registravam a presença o deixava ainda mais confuso. Nesse momento, Patrícia aproximou-se dele. E aí? Patrício sabia adequar sua linguagem a cada necessidade. Fiquei pensando naqueles que muitas vezes não compreendem, porque é preciso entrar no mundo juvenil para sensibilizar o coração do jovem. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. Adequou sua linguagem, sua pedagogia ao nosso entendimento. Ei, você falou comigo? Henrique surpreendeu-se com a abordagem do nosso jovem líder. Falei sim. Que alívio! Estava me achando louco, porque ninguém me ouve. De verdade, acho que estou tendo um pesadelo, porque já me liguei que participo do meu próprio velório. E dizendo isso, ele deu uma gargalhada, que tinha mais de medo do que qualquer alegria. Já que estamos conversando numa boa, podemos sair daqui. Esse ambiente não é o melhor para uma conversa, como a que estamos precisando. Que tal? Pode ser, mas e os meus pais? E os meus amigos? Não se preocupe com eles, tudo vai ficar bem. Patrício conseguiu levar Henrique dali, mas era muito difícil estabelecer um papo objetivo, pois a vibração dos pais
gerada pelo desespero de ambos, o afetavam de maneira patente. Joel acompanhou Patrício e Henrique. Augusto e eu ainda ficamos no velório. O ambiente pede uma prece para que os corações presentes possam, pelo menos por alguns breves instantes, amenizar a retenção magnética que o espírito Henrique experimenta. Tem razão, Luiz Sérgio. Vamos identificar alguém que tenha condições de se fazer intermediário da nossa ação. Rapidamente, observamos as pessoas presentes e identificamos em uma jovem a serenidade suficiente para auxiliar na oração. Aproximei-me dela e pude auscultar seus pensamentos. Apesar da imensa tristeza que sentia e de algumas lágrimas que brotavam de seus olhos, ela emitia energias equilibradas. Ela é a pessoa mais indicada, Luiz Sérgio. Podemos contar com a colaboração dessa garota. Surpreendi-me com a repentina presença de um homem de semblante harmonioso. Sou Rafael, espírito protetor de Henrique. E essa é Ravena, a namorada dele. Fui eu que pedi ajuda a Patrício, para que Henrique pudesse ser socorrido. Pode intuir essa garota que ela tomará a iniciativa da oração. Aqueci balançando a cabeça e confiante aproximei-me de Ravena. Junto dela e com a destra sobre seu centro de força coronário, pedi com carinho: por favor, Ravena, auxilie-nos a amparar Henrique. Faça uma prece. Devido à compreensão da garota que tinha sido educada dentro de preceitos religiosos que lhe permitiam compreender aquele momento como algo muito sério para aqueles que partem da terra, rapidamente ela cedeu à intuição e aproximando-se do caixão, pôs-se ao lado do corpo e pediu licença aos pais para fazer uma prece. Aturdidos, os genitores aceitaram de pronto. Eu me senti emocionado, porque é muito tocante quando um jovem é instrumento da manifestação do bem. Quantos jovens pelo mundo não percebem, mas são colaboradores da divindade? Pela ação discreta, mas incisiva de Ravena, as pessoas identificaram o que aconteceria imediatamente. O silêncio se fez. Assim que ela iniciou a oração, de maneira fervorosa, Henrique, que caminhava com Patrícia e Joel em um lindo e arborizado jardim ali perto, sentiu-se envolver por suas energias calmantes. Do coração de Ravena, uma vibração de rara beleza partia em direção ao jovem desencarnado, envolvendo-o carinhosamente. Nesse instante, eu e Augusto não perdemos tempo e aplicamos passes longitudinais dispersivos nos pais de Henrique. Nosso desejo era aliviar, de alguma forma, a concentração de energias deletérias nos centros de força deles. Após essas ações, Rafael veio até nós e começamos a conversar sobre a situação. O que houve, Rafael? Henrique não me pareceu um rapaz voltado à violência? Luiz Sérgio, infelizmente, nesses tempos muito modismos e práticas agressivas vêm sendo confundidos com o esporte. A mídia divulga verdadeiros e ferozes massacres entre lutadores, incitando a violência na sociedade. E o pior de tudo é que muitos aceitam tudo isso como atividade natural. Henrique começou a se reunir com um grupo de amigos da escola e entre eles inventaram essa disputa de se enfrentar em lutas corporais. Durante esse processo, envidei todos os esforços para influenciá-lo e fazê-lo mudar de atitude. Envolvi outros espíritos amigos e familiares na situação, mas nada foi suficiente. Na escola, a moda começou a se espalhar e os mais jovens começaram a aderir ao que eles passaram a chamar de fight escolar, um game de luta corporal. Rafael fez uma pausa e pude ver nos seus olhos um sentimento de impotência. Não levou muito tempo para que, pelas redes sociais, outros garotos passassem a se confrontar. Henrique nunca tinha lutado, no entanto, percebi claramente que muitos jovens eram preparados para esse tipo de luta. Nunca tinha acontecido de algum jovem perecer, porque quando um deles levava muita vantagem sobre o outro, logo o juiz, um deles, que era responsável pela arbitragem da luta, tratava de separar. As lutas aconteciam todas as sextas-feiras na saída,
quando eles iam para o pátio de uma empresa abandonada e lá faziam apostas em dinheiro em quem venceria o game. Mas a situação se agravou quando começaram a surgir drogas na disputa. Muita gente começou a participar daqueles encontros violentos. A escola foi avisada e uma ampla campanha de esclarecimento foi feita. A polícia foi alertada, mas eles mudavam sempre de lugar. Nesse interim, Henrique foi sendo cada vez mais influenciado e passou a ser desafiado por outros jovens. Em uma das batidas policiais, eu fiz o possível para intuir um policial a se dirigir ao local do confronto. Deu certo. Então Henrique e os jovens foram levados para a delegacia e os pais foram chamados. 15 dias após esse episódio, eles retomaram as mesmas práticas. Os vencedores das lutas violentas chamavam a atenção de algumas garotas, e isso para eles trazia certo glamour, uma glória ilusória, até que chegou o dia que, influenciado por uma entidade perversa, um garoto cuspiu no rosto de Henrique. Lembro-me bem que a psicosfera do lugar era terrível e muitas entidades voltadas para ações violentas e crimes estavam presentes. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz, mas esbarrei na bênção do livre-arbítrio. Minha esperança era que após uma possível surra, Henrique, trazido à realidade pela dor e vergonha experimentada, despertasse, pelo menos eu assim esperava. Rafael fez uma pausa e 2 grossas lágrimas desceram dos seus olhos, e ele prosseguiu. Na verdade, a luta nem se alongou, mas aos poucos e certeiros golpes foram suficientes para provocar traumatismo craniano, e por consequência disso, naturalmente aconteceu o óbito. Compreendo sua dor, Rafael, mas preciso narrar esse fato aos meus leitores. Existe hoje um descaso por parte de alguns jovens em relação à vida. Precisamos alertar pais e educadores em geral sobre essa realidade. Como alguém pode entender, por prática esportiva, a agressão entre seres humanos? Augusto perguntou entristecido. Esse nosso trabalho reveste-se de especial alerta a todos os nossos leitores. O momento da humanidade é grave e de real transição. Muitos espíritos sem princípios e ética estão encarnados. Toda essa crise de valores reflete a realidade íntima das criaturas, comentei. Patrícia e Zoel chegaram e se juntaram a nós. Graças a Deus, Rafael exclamou. Ele foi levado para o pronto-socorro? Sim, o deixamos lá em conversa com os jovens que recepcionam os recém-desencarnados. Henrique é um bom rapaz, mas igual a tantos que se encontram sem referências, perdido no labirinto de busca pelos prazeres ilusórios. E ele aceitou facilmente essa ajuda, Patrício? Não, Augusto. O induzimos a procurar ajuda a fim de aliviar a dor de cabeça de que tanto se queixava. Patrício esclareceu. A permanência dele no posto irá depender muito da atitude mental dos próprios pais, mas de qualquer forma, as primeiras ações de auxílio foram prestadas, Zoel comentou. Vou me unir a ele para prestar meu concurso. Faça isso, Rafael. Nós vamos dar assistência aos pais. É isso, Patrício. Vamos sim, Luiz Sérgio. Ficaremos aqui por mais algumas horas e depois partiremos porque novas atividades nos aguardam. Podemos fazer nova prece para auxiliar o equilíbrio dos pais, Augusto sugeriu. Rafael pediu para fazer a oração, no que todos nós concordamos, e junto aos pais, e com nova intervenção da jovem Ravena, unimos os nossos corações para pedir auxílio ao alto, em benefício dos jovens e de toda a família de Henrique.